Mas vamos direto para a palavra, queridos. O título de hoje é a segunda palavra da nossa série, Uma Igreja Apaixonante. Nós vamos falar sobre a igreja saudável, tá bom? Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Acho que eu deixei muito para trás aqui. Diz assim a palavra de Deus: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Vou ler de novo. Então, Paulo está dizendo isso aqui: completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros e amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Amém? Se assente, fecha a sua Bíblia, fecha os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco, nosso coração, o Senhor precisa ouvir a tua voz. Que a tua palavra venha nos instruir, que a tua palavra venha nos alinhar, nos corrigir segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Semana passada falamos sobre uma igreja relevante para o seu tempo, para a sua geração, para a sua cidade. Falamos sobre várias características de que uma igreja precisa ter. Mas uma igreja, para que ela seja relevante no lugar onde ela foi plantada, onde ela nasceu, ela precisa ter marcas internas e externas. Ela precisa carregar essa identidade. Nós, como seres humanos, carregamos a nossa identidade, não só na aparência, mas com aquilo que nós somos internamente. As pessoas que convivem conosco na nossa intimidade não nos reconhecem ou não nos conhecem só pela nossa aparência física, mas conhecem os nossos detalhes. Talvez você conhece detalhes de pessoas, amigos íntimos, que outras pessoas não conhecem. Então a igreja precisa entender que ela carrega essas características. E uma das coisas que faz uma igreja de fato ser saudável é que ela seja bíblica. E o que é uma igreja bíblica? É uma igreja que tem a palavra de Deus como fonte de direção, inspiração e condução. A gente não pode fundamentar a igreja simplesmente em dogmas. Vamos tentar entender rapidamente o que é doutrina e o que é dogma. Uma coisa que hoje, talvez até um pouco menos, mas que durante muito tempo foi uma discussão. Sua igreja não tem doutrina, sua igreja é isso. Doutrina é aquilo que tem base bíblica, aquilo que explica o porquê que tem que ser daquele jeito. A palavra de Deus está conduzindo para que seja dessa forma. O que é dogma? É interpretação humana. É quando o homem entende que aquela ação, aquele comportamento, aquela atitude convém para a comunidade a qual ele faz parte. Então, doutrina é aquilo que nasce na palavra e dogma é aquilo que nasce muitas vezes no coração do homem para que ele então possa conduzir as pessoas. E toda igreja tem os seus dogmas? Claro que sim, porque ela é também uma instituição e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que deve conduzir uma igreja não são os dogmas gerados no coração do homem, mas o que deve conduzir uma igreja é o princípio da palavra de Deus. Amém? E como a gente sabe que a igreja não é o prédio, somos nós, então, para que nós sejamos uma igreja conduzida pela palavra de Deus, nós precisamos da nossa individualidade, sermos pessoas totalmente guiadas e conduzidas pela palavra de Deus. A gente tem que ter consciência de algo que a gente fala muitas vezes nesse altar, que a palavra de Deus ela vai ser resposta, vai ser direção, vai ser ânimo, vai ser correção, vai ser alinhamento sobre a nossa igreja e sobre a nossa vida. Nós precisamos fundamentar o nosso chamado para vivermos a palavra de Deus, não espelhado em um homem, não espelhado em outras pessoas, não espelhado, e entenda isso, no sucesso de outras denominações ou de outras igrejas. A gente precisa se preocupar que se de uma forma local, pessoal, nós estamos vivendo dentro da palavra, aquilo que o Senhor está gerando sobre a nossa vida. Porque agora eu quero levar você nesse entendimento. Quando eu falar a igreja, pense também em você, amém, queridos?
Deu para entender esse raciocínio? Então, quando eu falar igreja aqui agora, você vai pensar em você, tá? Você vai dizer para si mesmo, sou eu. Ele está falando de mim aí, tá? Então, vamos lá. Uma igreja saudável, de fato, se preocupa em obedecer os ensinamentos de Cristo. Ensinamento não é para ser questionado. Ensinamento é para ser ouvido, obedecido e praticado. Pessoas que querem, né, dar um jeitinho, né, dar as suas voltas para depois fazer o que quiser, não é uma pessoa que está disposta realmente a ter um coração obediente. E a palavra do Senhor nos ensina, melhor é obedecer do que sacrificar. Toda falta de obediência ou toda desobediência, ela vai gerar uma consequência, quer você queira ou não. Ela vai ter algo que vai trazer um retorno sobre a sua vida. Por isso, a igreja de Cristo, amém? Se preocupa em obedecer a palavra de Deus. Uma igreja saudável de fato, ela não pode ser um lugar simplesmente para satisfazer pessoas. Uma igreja de fato precisa ter uma palavra viva, consistente, direção, condução. A igreja ela precisa ter a palavra realmente como fonte de todas as coisas. Porque se uma igreja não tiver a palavra de Deus como fonte da sua vida, no máximo, ela vai ser um aglomerado de pessoas, um clube bem organizado para satisfazer os seus clientes. E se tem uma coisa que a igreja de Cristo não é, ela não é um clube organizado para satisfazer as pessoas que frequentam ela. Ela é um lugar onde a palavra da verdade vai ser pregada. Uma igreja que preza pela palavra para ser uma igreja saudável, impulsiona, motiva as pessoas que fazem parte delas a estudarem a palavra, a crescerem na palavra, confronta dentro da palavra. Nós precisamos entender isso. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, olha o que diz esse texto aqui, ó. Colossenses 3,16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Vamos por partes, presta atenção. A mensagem a respeito de Cristo vai preencher a nossa vida, vai tomar conta do nosso coração, vai tomar conta da nossa mente. Aí vem a segunda parte: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com um coração agradecido. Isso é o que o Senhor espera de nós, que a palavra nos preencha. Eu quero voltar nesse ponto. Uma igreja saudável não será saudável se ela não for fundamentada na palavra. Uma igreja saudável não será saudável se nós não formos fundamentados na palavra. O que precisa preencher a nossa mente, o nosso coração, é a mensagem a respeito de Cristo. Quando a palavra de Deus preencher a nossa mente, o nosso coração, nós vamos saber aconselhar em sabedoria. Nós vamos saber apoiar em sabedoria. Ensinem e aconselhem uns aos outros em sabedoria. A gente precisa aprender que, apesar da gente chamar o prédio de igreja, e ele é importante para a reunião, né? Como eu falei semana passada aqui da eclésia, o que nós realmente temos que ter como consciência que é a igreja, é que a vida que cada um de nós levamos de fato, aquilo que nós vivemos na nossa intimidade, porque é dentro de nós de fato que a presença do Senhor habita. Ele vem em ambientes, Ele enche ambientes com a sua glória, mas é dentro de nós que Ele habita. Então, quando eu falo em uma igreja saudável, eu estou falando em termos pessoas saudáveis emocionalmente. Vou dizer de novo, quando eu penso numa igreja saudável, eu penso em pessoas saudáveis emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Quando eu penso numa igreja saudável, eu penso em pessoas curadas, transformadas, sabe, que realmente conseguiram entender a profundidade do que a palavra de Deus é. Quando eu falo numa igreja saudável, eu estou falando a respeito de pessoas que conseguem testemunhar quem Cristo é.
que outros vão enxergar em você a presença de Cristo. Então, para entendimento talvez mais profundo e completo, a igreja de Cristo, na sua totalidade, será saudável quando nós, na nossa individualidade, formos pessoas saudáveis, emocional, espiritual e financeiramente. Pessoas doentes geram um ambiente doente. A pastora Alessandra compartilhou um texto magnífico essa semana, não sei se vocês viram sobre isso. Nossa pastora lá de Mojimirim. Deus parabéns para ela, porque foi profundo. Se você não leu, vá no perfil da igreja de Mojimirim, vá no perfil dela e leia. E ela falou a respeito da igreja de Cristo como um hospital. Porque muitas vezes nós fomos ensinados que a igreja de Cristo é um hospital. E se a igreja de Cristo é um hospital, a gente já pensa logo em pessoas doentes. Mas num hospital não tem só pessoas doentes. Porque se só tiver pessoas doentes no hospital, todos vão morrer. Um hospital recebe as pessoas doentes para que elas sejam curadas. Então, numa igreja onde ela é hospital, para que as pessoas que cheguem doentes sejam saudáveis, nós precisamos ter pessoas saudáveis trabalhando. Pessoas que têm estrutura para receber aqueles que precisam. Então entenda isso, você é a igreja saudável. Você precisa buscar isso no seu coração. E a gente tem que ter um entendimento que a igreja de Cristo, ela pode ser vista de duas maneiras. Pastor, como assim? É simples. Primeiro, como organismo, que é o fundamento do que ela é. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. A explicação de Paulo muito simples, mas que nos traz o entendimento da igreja de Cristo como um organismo vivo. O corpo humano tem muitas partes, mas eles formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Então nós somos a igreja espiritual. Então a igreja de Cristo é um organismo vivo, porque cada um de nós, somando-se à totalidade, forma o corpo de Cristo. Mas a igreja de Cristo também ela é uma organização. Semana passada até citei quando Cristo fala com Pedro e aos discípulos que estavam em volta sobre a edificação da igreja. Ele não estava falando simplesmente da edificação do corpo da unidade, ele estava falando sobre o estabelecer de uma igreja visível. Porque o corpo de Cristo, ele é invisível aos olhos humanos, porque ele acontece no âmbito espiritual. Mas a igreja como organização, ela se torna visível. Então você consegue entender comigo que a igreja ela é um organismo, mas também é uma organização? E ela só consegue ter êxito como organização se de fato ela for um organismo. Se de fato ela for o corpo de Cristo. Se ela tiver esse entendimento espiritual, se nós tivermos esse entendimento espiritual, a igreja ela terá sucesso, êxito e avanço nela como organização. Porque é na igreja como organização, aí sim, prédio, estrutura, que pessoas são levantadas, que a palavra é pregada, missionários são enviados, vidas são edificadas, o corpo se reúne. A gente tem que entender que o fundamento disso é a igreja como corpo, como organismo, mas ela precisa ser uma instituição saudável. A igreja precisa ser uma organização saudável. Diga assim comigo, a igreja é o corpo de Cristo, mas também é a organização do corpo de Cristo. Compreende isso aqui comigo nessa manhã, sim ou não? Então nessa organização de uma igreja saudável, vou dizer de novo que esqueceram que a igreja são eles, Rô. Esquecemos. Nessa organização de uma igreja saudável, amém, você. Eu quero dividir as palavras que vão ser ministradas aqui agora, nos próximos minutos, em 3 pontos. O que uma igreja saudável não tem, aí você prepara, porque vai, irmãos. Segundo, a face interna de uma igreja saudável. E terceiro, a face externa de uma igreja saudável. Está preparado aí? Não deu nem um amém. Está preparado aí ou não? Senhor, prepare esse coração, Senhor. Se o Senhor falou comigo, eu apanhei primeiro, Deus. Então vamos lá. O que uma igreja de fato saudável
não carrega. Primeiro sentimento que não pode ter: inveja. Tiago 3,13 em diante. Tiago 3,13. Se vocês são sábios e inteligentes. Olha como é que Tiago começa chamando a gente com carinho, com amor. Então ele vai dizendo: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente. Realizem boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são, que coisas? Inveja e ambição. A espécie da sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Puxa, inveja, ambição, pois é. Versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há também confusão e males de todos os tipos. Um coração curado, um coração sarado, uma igreja saudável, não permite que a inveja seja uma marca dela. Nós precisamos ser livres desse sentimento. A gente precisa ter a nossa vida curada em Cristo, a nossa identidade curada em Cristo. A inveja, a ambição, ela traz outros males, traz divisão, traz discórdia, afastamento, destrói famílias, destrói igreja, destrói empresas. Muitas igrejas foram destruídas não porque elas não eram planos de Deus. Falando da igreja mesmo. Muitas portas se fecharam não porque não eram planos de Deus, porque muitas vezes as pessoas dentro dela não entenderam o que o Senhor queria fazer. Não entenderam o que o Senhor estava gerando ali. Não entenderam o que o Senhor estava movimentando ali. Aonde não há sabedoria, sobra confusão, sobra inveja, sobra divisão. Olha para alguém e diga para essa pessoa: você já sabe, em nome de Jesus. Como ser humano, presta atenção aqui, depois você conversa. Não converse agora não. Presta atenção aqui. Com sabedoria que vem do céu, a gente não pode permitir que o nosso coração seja invejoso, pensando como igreja, do que Deus tem feito em outras igrejas. Cada igreja tem o seu tempo. Cada igreja foi chamada para um lugar e para ser de um determinado tamanho. Cada igreja tem o seu propósito. Não adianta a gente querer trazer uma outra identidade que não é nossa. Não adianta a gente querer achar que o que o outro está fazendo é melhor do que a gente está fazendo. Se a gente está em Cristo, aquilo que a gente está fazendo se torna de fato relevante. Mas tem muita gente, muita igreja que não avança. Tem muita igreja que não avança. Vou dizer de novo, tem igreja que não avança, que a gente fica olhando para o outro, que a gente fica pensando. É gostoso você ir, como eu fui na igreja da cidade, como eu fui na Mevan, lá, como eu fui na Lagoinha. É lindo você chegar naqueles lugares e você meu Deus. Irmãos, quando eu entrei na Mevan, meu coração acelerou, irmãos, de ver a história. Na Lagoinha, quando eu entrei, eu tive que sentar, irmãos. Eu não estou brincando. Primeira vez que eu entrei na Lagoinha, eu tive que sentar. Minhas pernas começaram a tremer assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? É maravilhoso. A igreja da cidade de São José dos Campos, irmãos, é um negócio assim, que você fala assim, não é possível que existe um negócio desse, Jesus, como igreja. Não tem fim, um negócio gigantesco, é gente para todo lado. É um negócio... Mas eles devem servir para mim como inspiração e não como inveja. Eu tenho que olhar e dizer, o Senhor fez para eles lá, então faça algo conosco aqui. Faça algo para São João da Boa Vista. Amém, queridos? Você acha que eu desisto de sonhar? Essa semana eu vi um terreno, eu vim aqui ver um terreno, 700 mil reais, irmãos. Eu falei, oh Deus, 1.500 metros quadrados. Num lugar, eu falei, Senhor, eu vim só namorar ele aqui, Jesus. Meu coração nunca vai parar de sonhar naquilo que Deus pode fazer, irmãos. Porque eu não estou preocupado se eu estou fazendo igual o que o outro está fazendo, se eu estou no mesmo movimento que não. Eu estou preocupado em saber se a gente está cumprindo o propósito do Senhor para esse lugar que Deus nos plantou. Isso é que nos faz ser saudáveis de fato.
Senão a gente vem para o louvor, fica comparando o louvor da igreja com o louvor da outra igreja. A gente vem, compara a estrutura com a estrutura da outra igreja. A gente compara o tamanho com o tamanho da outra igreja. A gente compara a pregação com a pregação de outra igreja. A gente não pode ser assim. Nós não podemos permitir que isso, se torne algo dentro da igreja. A gente tem que ser grato por aquilo que Deus está fazendo hoje. Não tenha inveja na sua vida pessoal de outras pessoas. Não tenha. Celebre os avanços do outro. Não tenha inveja de outros líderes. Uma igreja saudável, líder não tem inveja de outro líder. Líder apoia líder. Uma igreja doente é quando o cara está na porta olhando o outro no altar e falando: eu que tinha que estar lá. Isso é uma igreja doente. Igreja doente é quando líderes não apoiam movimentos de outros líderes. Não sou eu que estou fazendo. Se eu estiver na escala eu vou. Voluntário, músico, recepcionista, comunicação, qualquer coisa que você faça na igreja, que você só vem quando você está escalado, você está mandando uma mensagem, não é para mim não, é para o reino. Você só vem quando você está escalado, você só participa quando você está escalado, você está doente espiritualmente. Você tinha que vir muito mais quando você não está escalado, para sentar, para ouvir, para adorar, para servir. A gente tem que saber que tipo de igreja a gente é, na nossa individualidade, no nosso coração. Irmãos, essa fumaça de churrasco está me acabando hoje. Um nariz desse tamanho também, né? Vou falar para vocês, minha garganta estava seca lá no fundo. Então nós precisamos ser assim. Poxa, o dia que eu não estou tocando, eu fico torcendo por quem está. O dia que eu não estou pregando, eu louvo a Deus por quem está. Irmãos, eu não estou brincando com o que eu vou falar. E eu estou falando isso de altar, que como o irmão César sempre fala, que ele gosta muito disso. E a igreja precisa ser corrigida de altar. Eu já recebi mensagem de gente perguntando assim: é o senhor que prega hoje? A igreja agora vai ficar fundamentada em mim. Se eu morrer amanhã, a igreja não vai? Isso aqui não é meu não, irmãos. Não estou construindo nada para mim não. A gente está construindo um legado de Cristo. Seja eu, o Rodrigo, o Bispo Alex. Não ia perder essa oportunidade. Minha cabeça já ficou aqui, ó. Seja quem for que pregue nesse altar, irmãos. Quando subir nesse altar, você que está embaixo, você tem que celebrar. Hoje tem palavra, tem vida. Ou o Dipper vai fazer um movimento, tô junto. O teatro vai fazer um movimento, tô junto. A comunicação vai fazer um movimento, tô junto. A intercessão vai fazer um movimento, tô junto. Mas sabe o que a gente vê na igreja? Não estou na escala. Não vou. Cura esse coração. Cura essa sua mente. Igreja não é clube onde você faz o que você quer. Igreja é onde você serve. Uma igreja saudável não tem inveja. Uma igreja saudável se apoia. Outra coisa, uma igreja saudável não tem divisões. A raiz da inveja, a inveja é uma raiz que gera outras coisas. E uma igreja saudável luta contra divisões. E a divisão nasce sempre perdi a linha de raciocínio. A divisão nasce sempre na manipulação de alguém descontente. Vou dizer com calma. E aí isso aqui você leva para a sua vida, para o trabalho, para a sua casa. A divisão nasce na manipulação de alguém descontente. Tipo assim: não queria criticar não, né? Quem sou eu para criticar? Quem sou eu para dar opinião? Nem pediram, mas descontente. Então quer dizer que a igreja não pode haver crítica quando tem falha? Sim. Mas quem quer corrigir algo, não critica no todo, chega no líder. Pastor, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que o senhor acha? Que quem ajudar, não expõe o defeito, corrige na raiz. Corrige lá na raiz. Então um conselho para você: essa igreja não é perfeita, ela nunca será, ela vai ter um monte de falha. Mas se um dia você tiver alguma coisa para falar dessa igreja, fala comigo. Eu não tenho problema em resolver problema. Tem gente que tem, eu não tenho.
Eu não tenho problema em ter conversa difícil. Eu tenho convicção do que Deus me chamou para fazer. Tenho convicção. Eu não vou abrir mão. Porque se Ele me chamou, Ele vai me sustentar. Então, quando tiver algum problema, fala comigo. Não tem problema. A gente precisa corrigir o nosso coração. Eu não concordo dessa maneira, eu faria diferente, faria pior. Mas eu gostaria de fazer. Então ora a Deus para Deus te levantar como líder, te levantar como pastor, para você fundar uma igreja. Fala com Ele, não é comigo. Porque enquanto a gente estiver aqui, nós vamos fazer aquilo que Deus direcionar, não o que as pessoas querem. É preciso ter conselho, sabedoria? Sim. Eu sou totalmente pronto para ouvir. Sou um cara que tenho amigos na minha intimidade, que eu ligo para eles e falo, preciso tomar uma decisão, o que você acha? Você acha que eu devo fazer? Eu pego o meu carro, às vezes rodo 150 km só para ter um tempo de mesa com alguém que eu tenho confiança e intimidade para abrir meu coração. Porque eu sei o que Deus está fazendo aqui. Amém, queridos? Seu pastor não toma uma decisão aleatória sozinho, não. Pode ter certeza disso. Então a gente precisa entender. Em corrigir qualquer coisa. E eu estou pregando aqui, eu vou pregar isso em Pinhal normalmente, porque é uma palavra que o Senhor está trazendo para a nossa igreja. Estamos fazendo 3 anos, a gente precisa alinhar coisas para a gente caminhar. Pessoas descontentes têm no seu coração assim, olha, se fosse comigo isso, eu não deixava quieto, mas não é comigo, foi com você, né? Você é mais bobinho mesmo. E assim vai, a divisão vai sendo gerada. Pessoas que falam assim, eu gostava mais quando era de outro jeito. Eu gostava mais quando era outro líder. Eu gostava mais quando fazia de outra maneira. Era bom antes, porque esse lugar mudou muito. E o pastor mudou muito. Eu já ouvi isso dezenas de vezes, irmãos. Eu continuo sendo a mesma pessoa. A diferença é que hoje o tempo que eu tenho com algumas pessoas é menos que eu tinha antigamente. E tem gente que não entende isso. Tem gente que não compreende isso. Tem gente que não tem esse entendimento. Então a igreja ela precisa avançar. E ela não vai avançar se a gente continuar com o nosso coração ferido, não nos tornarmos pessoas saudáveis. Tem gente que eu já cheguei a ouvir falar, eu só estou aqui na igreja por causa de fulano, que se fulano sair, eu saio também. Irmão, você não está aqui por causa de Jesus, você está no lugar errado, querido. A gente tem que vir por causa de Jesus. Pessoas são importantes e criam conexões conosco, amém. São importantíssimas na nossa caminhada, mas o que tem que te motivar todos os dias para vir para o ensaio, para vir para o encontro, para vir para um culto, para vir para um movimento da igreja, não são pessoas, é o Senhor Jesus. A gente precisa entender isso. A gente precisa engajar o nosso coração nisso. Pessoas emocionalmente abaladas, frustradas, a gente tem em todo lugar. Todos os níveis da sociedade, essas pessoas estão lá. E se um dia a gente estiver assim, se um dia a gente estiver emocionalmente abalado, se a gente se frustrar com alguma coisa, a gente precisa buscar curar o nosso coração. E aí a gente tem que tomar muita atenção com o que a gente fala, para quem a gente fala e como a gente fala. Olha o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Por que você está nesse lugar? Eu sei o que eu vou perguntar. Você tem que estar nesse lugar se faz sentido para você. Se não faz sentido para você, você não deve estar no outro lugar. Seja aqui ou qualquer outro. Não faz sentido eu estar aqui.
Se faz sentido para você estar, se existe uma palavra de vida para você, faz sentido você estar. Se o seu coração é alinhado, confrontado, e a palavra de Deus, sabe, desce na sua vida realmente para te transformar, então você deve estar. Mas o nosso coração não é obrigado a estar num lugar que não faça sentido para nós. Uma igreja saudável não deseja o que é do outro. Vou dizer de novo, uma igreja saudável não fica desejando o que é do outro. Mais destruidor do que a própria inveja, porque a inveja é você olhar e falar assim, olha lá, ó, olha, você viu? Ah, você viu só? Mais destruidor do que a inveja é esse estado de espírito que te leva a sentir mais merecedor do que a outra pessoa. Você viu? Você viu o carro que o Rodrigo comprou? A Cissa até levantou, falou, eu recebo, Senhor. Você viu? Você viu o blazer importado que o irmão César veio no culto? Glória. Né? E vai. Você viu não sei o que? O celular do Ed de última geração, Ultra Mega Plaster. A Apple está no 14, ele já está no 17 lá. Não tem problema. Mas um dia eu vou ter isso também. Deseja o que é do outro, quer o que é do outro. Na igreja, às vezes, você viu lá? Olha lá. O pastor deu oportunidade para o queridinho dele de novo, olha lá. Ó. A queridinha dele de novo, olha lá, ó. Olha lá. Sempre os mesmos, olha lá, olha lá, olha lá. E o coração vai sendo contaminado. Aquela pessoa olha e fala assim, um dia sou eu que vou estar lá e vão reconhecer o valor. E vão me ver. Aquela pessoa que não fala, mas ela fica olhando e torcendo o outro, fazendo isso, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Nosso coração não pode estar assim. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Êxodo 20, 17, olha esse texto. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Agora olha aqui o link que a palavra de Deus faz. Romanos 13, 9. Por favor, pastor, Romanos 13, 9. Pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem: ame seu próximo. Quando eu amo, eu não tenho inveja e não cobiço o que é do outro. Quando eu amo, eu não fico esperando ser engolido pelas pessoas. Se faça ser aceito. Se faça participante. Uma igreja saudável não sente peso em servir. Uma igreja saudável não transforma o serviço ministerial em fardo, peso. Faz com alegria. Entrega o melhor com alegria. A sensação que às vezes a gente tem como pastor é que algumas pessoas transformam o serviço ministerial delas como a tarefa mais difícil na vida delas. Faz tudo com peso. Aquela pessoa sempre está com problema, ela sempre está com dificuldade. Satanás sempre está bravo com ela. Parece que Satanás mirou só ela assim, ó. Às vezes o que falta é organização, disposição, coragem. Fazer de fato em amor. São sintomas de um coração doente, de uma igreja que não está saudável. Uma igreja saudável, mais um item, não é emocionada, é transformada. Não adianta você sentir emoção se você não for transformado. O ambiente de culto ele é gostoso, ele é agradável, a gente sente a presença, a gente se derrama, a gente chora, a gente mergulha, isso é lindo, é maravilhoso. Faz parte do mover do Senhor na nossa vida. Mas a transformação precisa ser muito mais intensa do que a emoção. Eu preciso sair da igreja com a consciência das atitudes que eu preciso tomar, do caminho que eu preciso seguir. Você consegue compreender aqui comigo? Então, só para recapitular rapidinho, uma igreja saudável, ela não é emocionada, ela é transformada. Uma igreja saudável não tem peso para servir ao Senhor. Uma igreja saudável, em uma igreja saudável, nós não desejamos o que é do outro.
Uma igreja saudável não tem dentro dela divisões. E uma igreja saudável não tem dentro dela inveja. Amém ou não? Igreja, amém? Igreja. E uma igreja saudável na sua face interna, o que é? Dentro dela, o que ela tem? Uma igreja saudável é comprometida com a oração. É uma igreja que incentiva a oração. Sem oração não há conscientização, não há mover do Espírito Santo, não há quebrantamento. Uma igreja que não ora, que não é incentivada a orar, é uma igreja que fatalmente vai morrer espiritualmente. Oração é chave de conexão, sabe? É o elo de ligação dos homens para com o Senhor ali. O Senhor Jesus, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, mas é a oração que nos faz estarmos sensíveis à voz do Espírito. Então a igreja saudável precisa ser uma igreja que ora. Uma igreja saudável é uma igreja comprometida com a adoração. Entende que a adoração não é uma canção que nós cantamos, mas é um modelo de vida que eu assumo no Senhor, aonde eu aprendo a glorificá-lo por qualquer situação. A igreja deve ser ensinada a isso. Nós devemos assumir essa postura de não questionarmos, de não brigarmos, sabe, de não entrarmos nessas zonas de conflitos desnecessárias, de nos tornarmos no fim de tudo, reclamões da nossa vida. Não, a gente vai ter uma postura diferente, a gente vai entender, poxa, eu faço todas as coisas na minha vida para a glória de Deus, porque eu vivo para a glória de Deus, amém, queridos? Então, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer ambiente, nós temos que ter essa postura de adoração, e uma igreja saudável tem isso. Outro ponto, uma igreja saudável tem dentro dela, vou começar as palavrinhas agora, koinonia. Que é isso, pastor? Misericórdia. Presta atenção, o termo koinonia, ele foi erroneamente usado por muitas igrejas, e associado simplesmente ao louvor, a canção que se canta. Eu já vi igrejas renomadas colocando culto koinonia. Quando eu vejo uma igreja renomada colocando culto koinonia, eu penso, poxa, eles não entenderam a raiz do que é o koinonia de fato, porque a palavra koinonia é comunhão, não é louvor. E o koinonia foi associado a louvor. Quem nos anos 90 já estava na igreja aqui, diga amém. Não estou sozinho. Lá nos anos 90, teve um grupo chamado Koinonia. Vocês lembram disso? Quem é dos anos 90? Aí associaram a palavra koinonia ao louvor. Mas koinonia não é louvor, koinonia é comunhão. Então uma igreja, ela precisa ter koinonia, comunhão. Tempo de mesa, como eu preguei semana passada. A igreja que não tem koinonia, ela não é uma igreja companheira, não é uma igreja participativa, não é uma igreja envolvente. É como a gente leu aqui no texto de Filipenses. Koinonia é uma igreja que caminha com a mesma visão, com o mesmo propósito, na mesma direção. É onde as pessoas dão a mão e vão junto. Amém ou não? Uma igreja saudável tem uma liturgia definida. O que é a liturgia? A gente sabe, claro, quem conduz a igreja, quem conduz o movimento do culto é o Espírito Santo, amém, queridos? É Ele que conduz, mas nós não podemos tomar nada diante do Senhor sem ordem e decência. A liturgia, presta atenção, é simples, é talvez meio confuso, mas é simples. A liturgia é o que acontece quando acontece. Deu para entender ou não? Liturgia é o que acontece quando acontece. Como assim? Quando a gente começa o culto e a gente tem aqui o boa noite, a primeira oração, o primeiro louvor, os recados, a consagração de dízimo e oferta, os recados, um momento talvez de consagração de uma criança, um outro momento de oração, a palavra e a ministração final. Essa ordem de acontecimentos, isso é a liturgia do culto. É aquilo que conduz o momento da reunião da igreja. Então uma igreja saudável, ela tem uma liturgia definida. O Espírito Santo pode mover e mexer do jeito que Ele quiser, mas uma igreja saudável tem uma liturgia, porque a liturgia, preste atenção, a liturgia define a identidade da igreja diante de Cristo. Compreendeu isso aqui, sim ou não? Quem tem mais de um filho vai saber. Quem tem mais de um filho, talvez come de um jeito, assimila um entendimento de um jeito, assimila uma visão de um jeito. Então os filhos são assim, e nós somos assim diante do Senhor. Cada igreja tem a sua liturgia. Outra palavrinha bem legal, uma igreja saudável é uma igreja poimênica. Meu Deus do céu, de onde o Senhor surgiu com essas palavras?
Existe até uma igreja que adotou, se não me engano, é a igreja do Alessandro Vilas Boas, que adotou o nome de igreja Poiema. Igreja poimênica nada mais é do que uma igreja pastoral. A poiemia é ser uma igreja pastoral, onde cada membro assume essa identidade e essa responsabilidade. Quando eu entendo que a responsabilidade pastoral de condução tem alguém dentro da igreja, mas eu posso ser alguém que auxilia o meu irmão, que ajuda o meu irmão, que estende o meu irmão, que serve o meu irmão, que cuida do meu irmão, amém? Do meu irmão. Eu estou aplicando a poiemia, ou seja, o pastoreio, o cuidado, a condução. Então uma igreja saudável, ela é assim. Outra palavrinha, essa talvez mais, como é que eu posso dizer assim, conhecida aos nossos ouvidos. Uma igreja saudável tem e aplica dentro dela a diaconia. Mas não a diaconia como um cargo que foi dado a alguém. Diácono é um cargo que foi dado a alguém. Não, diácono não é um cargo, diácono não é um título. Diaconia é uma função de amor, é um serviço de amor. Os diáconos foram levantados dentro da igreja exatamente para isso, para servir aqueles que mais necessitavam. Então uma igreja que vive e aplica a diaconia dentro dela, não é aquela igreja que se preocupa com o título, mas é aquela igreja que serve aqueles que mais precisam. Diaconia, ela é tida como o ministério da misericórdia, onde cada um pode assumir a sua responsabilidade no exercício da diaconia, amém, queridos? Você não precisa do título. O título ele foi muitas vezes trazido aí até para sucessões pastorais e ministeriais, mas a diaconia como serviço de amor pode ser assumida por cada um de nós. Então, para relembrar aqui, a face interna da igreja saudável, ela é comprometida com a oração, ela é comprometida com a adoração. Uma igreja saudável tem dentro dela koinonia, comunhão. Uma igreja saudável tem uma liturgia definida. Uma igreja saudável, ela é poimênica, até eu errei agora, poimênica, ou seja, ela é pastoral na sua essência. E uma igreja saudável, ela vive a diaconia. E na face externa, para acabar, irmãos, eu achei que eu não ia conseguir, irmão, mas o Espírito Santo me ajudou aqui. O que é uma igreja saudável na sua face externa? O que ela tem? Primeiro, a igreja saudável na sua face externa, ela tem um compromisso com frentes sociais. Tiago capítulo 1, versículo 27, por favor, pastor. A gente entende que a igreja não é uma instituição social, ela não é uma ONG. A igreja não é uma organização não governamental para ser simplesmente uma assistência social, mas a igreja precisa ter um olho assistencial. A igreja ela não pode ser assistencialista, mas ela deve ser assistencial. Então Tiago 1,27 diz o seguinte: a religião pura e verdadeira aos olhos do Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui Tiago está dizendo, o papel da igreja é cuidar daqueles que precisam, é cuidar daqueles que necessitam. Os projetos sociais do meu coração, irmão, são muito grandes, mas a gente precisa de estrutura, de pessoas, financeira, para que a gente coloque em prática. Já pensou o dia que a igreja de São João da Boa Vista tiver um restaurante comunitário, irmãos? A pessoa ir lá pagar R$2 para almoçar, e quem não tem não precisa pagar, mas só para ela estar ali, a gente servia aí 100, 150 refeições por dia para pessoas que às vezes não teriam o que comer dentro de casa. É um sonho, irmãos. Ter uma vez por mês um supermercado comunitário, você montar prateleira de coisas assim, para que a família possa receber um voucher e ir lá retirar os alimentos que ela precisa para casa. Isso é um sonho. Então nós podemos viver isso, nós podemos servir, mas a gente precisa de pessoas que entendam isso. A igreja precisa ter um olhar assistencial e social. Igreja, amém, queridos? Uma igreja na sua face externa tem compromisso com o evangelismo local. A gente tem que se preocupar, será que as pessoas da comunidade, do bairro, da cidade, sabem o que Deus está fazendo aqui? Você se preocupa em propagar aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, para que pessoas sejam tocadas, sejam movidas pelo Espírito Santo para estarem conosco? A gente não pode, de forma estática, esperar somente que as pessoas venham. É nosso papel ainda convidar pessoas, é nosso papel pelo nosso testemunho, sabe, trazer pessoas à igreja, os lugares que eu frequento, é nosso papel. Uma igreja saudável, na sua face externa,
investe em missões. A igreja saudável sabe que ela precisa promover um evangelismo local, mas ela precisa investir em missões. O que são missões? Missões, não tenha missões simplesmente com os missionários que estão longe em outros países. Como eu disse, o mês passado a gente enviou uma ajuda ainda que pequena para missionários no Nepal. Esse mês a gente vai enviar de novo, amém, queridos? Meu coração está ali, irmãos, porque tem um filho de pastor lá, eu recebi essa semana ainda. Tem um filho de um pastor lá, que os estudos são muito difíceis lá. E o estudo do ano dele custa R$1.260, R$1.270. Isso bancaria o estudo desse menino por um ano. É o filho de um casal de pastores já nepaleses, né, que moram lá e já estão plantando uma igreja. Então assim, tem um filho de pastor lá que precisa estudar, e o estudo lá ele é difícil, mas para bancar o estudo dele durante um ano, R$1.270. Meu Deus, será que a gente vai ter condições de fazer isso? Eu estou orando ao Senhor, quem sabe a gente consegue fazer isso até o final do mês como igreja. Então, se você sentir no seu coração, fica aí o desafio para você, o convite para você. Então, uma igreja saudável é uma igreja que investe em missões, em missionários que estão longe, mas em pessoas que vão abrir e plantar igrejas em outras cidades, amém, queridos? Que vão levar o evangelho, que vão ajudar pastores a levar aquilo que Deus tem feito no nosso meio a outros lugares. Uma igreja saudável, agora essa palavra vai dar um nó na sua cabeça. Uma igreja saudável na face externa tem uma coisinha chamada martíria. Alguém sabe o que significa martíria? A gente já lembra de morte, de mártire. Martíria significa testemunho. Os discípulos, os apóstolos, morreram pelo seu martírium, pelo seu testemunho. E porque eles morreram pelos seus martírios, eles foram mártires. Eles entregaram a sua vida e morreram pelo evangelho, pelo testemunho de vida que eles tinham. Então uma igreja saudável é uma igreja que tem martíria, ou seja, que tem testemunho diante do mundo. As pessoas olham e falam assim: puxa, aquela igreja é diferente, puxa, aquele povo é diferente, aquele irmão que frequenta aquela igreja é diferente, amém? Sim ou não? Mateus capítulo 10, versículo 18. Tem a versão Almeida Revista Atualizada? Dá para colocar aí, pastor? Esqueci de falar que ela é esse. Mateus 10, 18. Se não tiver, se não der, eu leio aqui, não tem problema. Isso, esse povo é 10. Olha aqui, ó. Por minha causa, isso aqui é Jesus que está falando. Serei levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Esse testemunho aqui, na original, é martírium, ou seja, a martíria, o testemunho, a vida que confessa a sua fé. Então uma igreja relevante na sociedade, ela tem testemunho, amém, queridos? Então, para recapitular, uma igreja relevante na sua face externa, ela tem compromisso com as coisas sociais, ela se preocupa com o evangelismo local, ela investe em missões e ela tem testemunho social, tem testemunho no local aonde ela está plantada. Que nós possamos entender o que uma igreja saudável não tem, o que uma igreja saudável tem, para que sejamos resposta para essa cidade em nome de Jesus.